E aí, galera, tudo bem? Olha só, a missão hoje, então, é analisar uma magnífica redação sobre o tema da URGS, a história que pode e deve ser ensinada. Tá? Essa redação foi produzida no meu grupo de prática de provas recentemente. Cara, e olha, para um trabalho que está a 50, mais ou menos, 55%, sabe aquela taxinha loading? A gente está a 55% de aproveitamento. A pessoa menina que fez essa redação mandou espetacularmente bem e nós vamos fazer o share agora e vamos diretamente para essa redação. Hoje eu estou apresentando a redação no formato da correção. Tu vai ver como é que ela foi corrigida, o que que ela foi descontada, qual era a nota que ela tirou, o que que a prejudicou e quais são as suas grandes valências, tá? Então, o título da redação é Entre o Silêncio e a Repetição, o ensino da ditadura no Brasil. Top, cheio de estilo, louco, hein? Cruz, credo. Mas eu diria, entre o silêncio e a repetição, dois pontos, o ensino da ditadura no Brasil, ponto. Tem que ter um pontinho ali, tá? Quando a gente usa esses dois pontos, apesar de não haver o verbo, nós consideramos como se houvesse. Então vamos fazer ponto depois de Brasil. Aí a introdução vai mencionar o tema e ela diz o seguinte, ó. Em 1964, Orwell escreve que quem controla o passado controla o futuro, quem controla o presente controla o passado. A frase, tu vai ver que vai ficar super dentro do que ela vai analisar depois. Ela foi bem esperta aí também, mandou bem. A frase, embora nascida da ficção, revela com precisão os mecanismos pelos quais se disputa as narrativas históricas em sociedade. Se disputam as narrativas, tá? As narrativas são disputadas as passivas sintéticas. Marcadas por disputas políticas e sociais. Não é legal repetiu disputa, disputa. Embora na linha 4 disputa seja verbo e na linha 5 substantivo, é o mesmo radical. A gente considera a repetição já no radical, tá? Te liga. No Brasil, história e sociedades marcadas pelas disputas políticas e sociais, tá? Beleza. No Brasil, os conflitos atravessam as salas de aula ou os livros, e especialmente quando se trata do ensino sobre a ditadura militar. E aí fica super dentro, né, de quem controla o passado, controla o futuro, e quem controla o presente, controla o passado, porque é disso que nós estamos falando, né? Da ditadura que foi passada e no presente já se tentou, em relação à ditadura, controlar esse passado aí. Nesse sentido, a crescente tentativa de silenciar ou reabilitar esse período revela um processo ou um projeto de despolitização da memória que ameaça a própria democracia. Aquele círculozinho ali é porque não tem a vírgula depois de período, tá? É sujeito e verbo. Apesar de ser um sujeito longo, né, o verbo revela. E o sujeito é aquele baita sujeitão ali, ó. A crescente tentativa de silenciar ou reabilitar esse período. O núcleo é tentativa, mas o sujeito vai até ali. Onde termina o sujeito e vem o verbo, não pode ter vírgula. Diante disso, torna-se urgente refletir não apenas sobre que história contar, mas por que separado e para quem é contada. Excelente, sim, né? Você não tem nem o que dizer da ideia, porque está totalmente dentro daquilo que nós estamos tentando avaliar aqui. Que história que a gente pode contar e deve contar. Então ela está se posicionando que eu preciso, eu posso contar a história da ditadura, eu devo contar, por que que eu devo contar, para quem que eu devo contar. Então, como introdução, ela já, para mim, no item de entendimento do tema lá, totalmente gabaritado. Se fosse no Enem, ia ser dois totalmente gabaritado, tá? Em primeiro plano, a ditadura do Brasil foi marcada por uma série de violações sistemáticas dos direitos humanos, como censura, perseguição, tortura e desaparecimentos. Nesse contexto, o ato institucional número 5, ai, não tem a vírgula de novo, ó. O ato institucional número 5 escancarou. No 5 termina o sujeito, cujo núcleo é ato, e aí é o ato escancarou, vem o verbo, não pode ter vírgula. Escancarou a face autoritária do regime, suspender os direitos constitucionais, fechar o Congresso e consolidar um estado de exceção. Então, tu vê que nós temos um documento sobre o que é a ditadura, o ato número 5, institucional número 5, aí 5, deu a forma da ditadura, consagrou a ditadura. Isso é uma ditadura. Não está escrito no ato institucional número 5, mas é isso que dá para depreender dali, dá para entender dali. E depois, quando ela diz as ações consequentes, né, o fechamento do Congresso, o estado de exceção, está muito claro que a gente teve ditadura, então não tem por que a gente não ensinar isso. Depois ela diz, ainda assim, a persistência de discursos que ela utiliza nesse período, tratando como necessário ou benéfico, encontra terreno fértil na ausência de ensino histórico crítico e abrangente. Persistência com S, de persistir, né?
mas com essa relação aí tudo compensa. E o fato de tu ter um ensino histórico não crítico, não abrangente, claro que dá margem a entendermos que de repente era necessária essa ditadura, ela foi boa, entendeu? Ela não foi tão violenta assim, a ditadura foi branda no Brasil, né? Não mesmo, né? Dita branda, em vez de ditadura, como dizem alguns. Assim, a escolha de silenciar determinados fatos ou de apresentá-los com acento sobre novos formatos não é neutro. Eh, Ela é uma decisão política que molda a percepção com essa cedilha pública sobre o que é aceitável com acento ah, em nome da ordem. Interessante, ó. Relativizar uma decisão política que molda a percepção pública do que é aceitável em nome da ordem. Perfeito, né? Tipo, o ordem lá do Ordem e Progresso realmente me habilita a ser violento, a torturar pessoas, a matá-las ou não. Legal, né? Pô, top essa guria, né? Muito inteligente. Desse modo, ensinar, e é uma inteligência que transparece, né? Tipo, você está vendo que a pessoa está te explicando. E eu queria salientar muito, por isso que eu escolhi essa redação, apesar dos erros gramaticais, ela feita meio que às pressas, é que isso é explicar. Isso aí jamais seria, como vocês me incomodam bastante quando eu critico listagem. Isso é um argumento concatenado atrás do outro, correto? A gente tem uma negligência porque a gente tem ensino fraco. Esse ensino fraco é moldado por uma decisão política para influenciar a percepção e ela segue. Desse modo, estudar a ditadura como ela foi, com suas contradições, agentes e vítimas, é uma forma de resiliência, cruz, credo, contra a banalização do autoritarismo. É isso aí, nós estamos resistindo contra banalizar o autoritarismo, ensinando o que que é uma ditadura. E contra, daí não tem aquela vírgula ali, porque tem paralelismo, né? Contra a banalização do autoritarismo e contra a ideia de que os fins justificam os meios. Isso deveria ser central em qualquer projeto de educação democrática. Tem que bater palma, velho. Tem que dizer, pelo amor de Deus, essa aí merece uma cadeira na Universidade Federal. Aí tá feito o lance da causa, que é a primeira pergunta. A gente pode ensinar sobre a ditadura porque ela existiu. A gente tem documentos e, sobretudo, porque ela é uma forma de resiliência contra essas mesmas formas de governo totalitárias. Aí ela diz, sob essa ótica, não tem aquele i ali, né? A omissão deliberada da história recente não é apenas um problema pedagógico, mas um sintoma, perdão, de uma fragilidade maior. A recusa em enfrentar traumas nacionais como condição para avançar no progresso civilizatório. Boa, né? Tipo, é isso que represa o Brasil em grande parte. Não assumir os erros, usar os erros politicamente, enaltecer a ditadura como se isso ainda fosse uma ferramenta de governo possível. É a recusa, de enfrentar traumas e não avançar no processo civilizatório. Muito bom, hein? Nesse sentido, a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23, aquela coisa ridícula aí que as pessoas defecaram no STF, quando extremistas invadiram e depredaram a sede dos três poderes, ou as sedes, né? Legislativo, Judiciário e Executivo, não pode ser compreendida sem se levar em conta, sem se levar em conta esse processo de desinformação histórica ligado à falta de escolaridade, né? Desse modo, o negacionismo não nasce espontaneamente. Ele é cultivado pelo silêncio institucional, pelo apagamento da violência e pela ausência da responsabilização dos agentes públicos. Total, perfeito, total, total, total. ah, Choque assim dos argumentos, né? É o silêncio da instituição que não se mobiliza contra a ditadura, é o apagamento da violência, esquecemos que as pessoas foram torturadas, é a ausência de responsabilização, a anistia, né? Que atenta contra a democracia. Logo, quando a escola evita ensinar os mecanismos que o autoritarismo se instalou no Brasil e as consequências desse processo, eh, ela abdica de seu papel formador e contribui, ainda que indiretamente, para a neutralização da violência. A senhora mencionou as consequências, daí o ponto de interrogação, e ele abdica mesmo, né? A pergunta, portanto, não é apenas que história deve ser ensinada, mas as consequências sociais de não ensiná-la. Tipo, não estar ensinando é o efeito que nós estamos sofrendo agora, né? Nós estamos repetindo, ok? Muito top, ótimo. Dessa forma, discutir a história ensinada nas escolas é, em última instância, discutir a própria qualidade da democracia brasileira. Óbvio, né? Muito bom.
Porque a história ensinada, ela vai condicionar a cidadania, se não ensinar, não tem cidadania. Afinal, os resquícios do autoritarismo ainda operam nas instituições, totalmente coerente com o que ela falou antes, né? Tipo na polícia, e na memória coletiva, que apoia o golpe de 8 de janeiro. Cabe, portanto, à educação assumir a responsabilidade de formar consciências críticas, pois ensinar sobre isso sim que a repressão não é doutrinação, mas dever ético. Não precisava ter tomado diretamente o AI-5, mas ensinar sobre as nossas falhas históricas, porque a pergunta é mais genérica, né? Mas essa é a última crítica, a moderação ainda assim está muito tocar. Essa relação vai ser prejudicada, ela vai ficar com 13, ela vai gabaritar todos os itens de argumentação, uma parte da originalidade também, só vai perder um, mas os erros gramaticais prejudicaram. Lembra que na URGS a correção gramatical vale 40%, enquanto no Enem só 20%. Então a gente não pode vacilar na correção, beleza? Mas eu queria muito saber se vocês gostaram do texto, porque se tu não gostar de um texto desses, aí alguma coisa está errada. Esse é o caminho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima redação. Um abraço. Valeu. Tchau.